Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse galo aqui para decorar a sua cozinha, a sua casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos. Para fazer os moldes, geralmente eu não imprimo, mas você também pode imprimir. Eu acho as imagens na internet e vou salvando numa pasta. Eu vou tentar mostrar assim para vocês, a imagem não fica tão boa, mas só para vocês terem uma ideia de como eu faço. Algumas eu já acho assim, só a silhueta fica bem mais fácil. Quando eu acho assim, ou só o recorte dela, fica bem mais fácil para fazer. No caso desse galo, não é essa imagem aqui, é uma outra. Eu não achei do jeito que eu queria. Eu achei essa imagem aqui no Pinterest. Achei muito bonito esse galo, então ele foi a minha inspiração. Tentei fazer ele bem parecido. Só que não achei nenhuma imagem. Então eu usei essa mesmo, a foto dele mesmo. Eu só vou aqui no zoom, aumento, deixo do tamanho que eu quero. Geralmente eu uso uma folha de sulfite, esse aqui eu emendei um pedacinho a mais. E pego uma folha de sulfite e vou colocar por cima da imagem para poder copiar. Não fica tão visível, mas a gente consegue. Dá para visualizar. Depois que eu risquei, que eu copiei, aqui você arrasta um pouquinho, né, para fazer a parte de cima. Encaixa bem. Depois de pronto, eu adaptei mais algumas coisas que não ficaram muito legais. Dei uma mudadinha, né, porque a imagem tá um pouquinho de lado. Então, eu dei uma acertadinha nela do jeito que eu achei melhor. E cortei o molde. E depois é só riscar na madeira. Para cortar minha peça, eu vou usar esse painel aqui de pinos. Eu comprei na Leroy Merlin, mas você também pode usar uma outra madeira, pode ser madeira assim que você compra essas tábua de pinos. Eu fiz a galinha, uma galinha com as sobras também, que era de uma outra coisa aqui. Eu usei essa tábua de pinos. A única coisa que você tem que cuidar é para que não fique o seu corte em cima dos nós, porque acaba ficando bem mais difícil de cortar e o acabamento já não fica tão bom. Então, eu vou posicionar aqui minha peça de maneira que eu possa usar as sobras de madeira para outras coisas. E o meu galo saiu muito magrelo, tô pensando em dar uma aumentadinha aqui nele, ver se ele fica melhor. E a gente vai precisar colocar duas asas. Eu tô usando essa asa aqui que eu fiz na galinha. Ficou mais bonita do que a que tá aqui no galo que eu copiei. Ficou muito feia essa. Então eu vou usar essa. Então eu vou passar o meu risco aqui com lápis mesmo. Talvez eu já aumente um pouquinho algumas partes. Aqui eu tirei os pés, que eu vou usar um araminho para ser o pé e vou colocar num pedaço de pallet. Naquela parte do pallet que geralmente a gente descarta, que é a emenda do pallet, aquela parte quadradinha, retangular. Geralmente eu não uso, então eu tenho alguns aqui, eu vou colocar nessa parte. Eu acabei mudando um pouquinho de lugar, para não ficar em cima tava ficando em cima desse nó aqui. Então, eu aumentei um pouquinho aqui, com o próprio molde. Coloquei aqui, depois mudei o molde de lugar, só fiz um acerto. Agora, eu vou cortar as asinhas dele. De preferência, a gente faz um lado, vira o molde para riscar o outro. Eu gosto de riscar bem forte, que assim, na hora de cortar, a gente enxerga melhor o risco. Pode até riscar com a caneta, caneta permanente, para enxergar melhor.
Eu já vou cortar a outra asa por aqui mesmo. Aqui nessa parte de cima. Sem encostar em nenhuma das outras partes. Prontinho. Agora é só serrar. Não reparem aqui que eu tô de meia cor-de-rosa, porque eu vou cortar grama daqui a pouco. Pra serrar, eu trouxe a minha bancada aqui pra baixo. E eu vou colocar aqui na ponta da mesa pra serrar, da bancada pra serrar. Eu vou usar essa serra bem fininha. Quanto mais ela tem mais dentinhos, o corte sai mais limpo. Demora mais pra cortar, ela tem que passar mais vezes, mas ela sai um corte mais limpo. Quando chega aqui na curva, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Eu vou ter que cortar um pouquinho aqui, vir pra cá e cortar, e depois fazer umas manobras aqui pra poder serrar. Agora eu venho com a serra aqui, eu vou fazer... Se essa curva eu não conseguir fazer de uma vez, a gente faz em duas. Aqui eu venho aqui do bico agora. Antes de cortar o galo todo, eu vou cortar a asa, porque vai ficar mais fácil tirar essa asa agora. Antes de fazer toda essa curva também, eu vou fazer esse detalhe aqui, porque depois fica difícil para mim segurar o pedacinho para fazer. Então, eu vou dar alguns cortes, mais alguns cortes. Quando vai chegando no finalzinho, a gente diminui a velocidade para poder fazer, não passar muito.
asa ficou assim, agora a gente tem que arrumar ela dar uma lixadinha pra dar uma acertadinha. Mas essa madeira é bem mole pra cortar. Já vou tentar fazer os detalhes dessa outra. Para fazer o pé do galo e de outras coisas, da galinha, se a gente for fazer, eu tô usando esses pedacinhos aqui do próprio pallet. Então, esses pedacinhos assim, eu vou usar inclusive esse aqui todo rachado. Alguns eu não vou lixar muito, para não ficar muito perfeito. Eu quero que fique assim meio grosseiro. Esse aqui eu já comecei a lixar com a esmerilhadeira, ele fica bem lisinho assim. Esse eu vou lixar todo, mas eu não sei se eu quero lixar tanto assim, sabe? Queria que ficasse um pouquinho mais grosseiro, mas não muito áspero. Então... Esse disco que eu tô usando é para madeira. Eu pedi lá na loja um disco para madeira, esse é o disco Flap. Agora é só lixar. Eu não vou usar ferramenta, eu vou só estar usando uma lixinha. Uma lixa comum mesmo, essa daqui eu tinha colocado no feltro para usar em outra coisa. Mas uma lixa de madeira. Essa tá meio grossa, pode ser uma lixa mais fina. A grossa eu passo para tirar esses daqui, essas rebarba maior que acaba ficando. E fazer algum acerto dessas imperfeições. Aqui eu já tirei um pouquinho com a esmerilhadeira, mas com a lixa também tira facilmente. Vou lixar ele e as asas, para depois a gente poder fazer a pintura. Agora a gente vai fazer uma marcação aqui na parte de baixo para colocar os pés. Eu vou colocar esse araminho aqui, que é um araminho que veio nas orquídeas, então ele é bem firme. Eu até vou ter que cortar ele com a cegueta, eu vou dividir em duas partes, talvez até mais ou menos assim, acho que uns 10 centímetros. Daí você coloca de acordo que você quer a perna do seu galo. Uma parte vai entrar aqui, um pedacinho entra nessa madeira e a outra na parte de baixo. Para fazer a parte de baixo do galo, eu vou usar esse daqui que eu tava lixando.
Esse pedaço aqui que vem nos pallets, então ele tá bem velho, tava lá na chuva, no tempo. E eu acho muito bonito quando ele tá assim, todo estragado. Eu dei uma lixadinha nele com a esmerilhadeira. E depois eu vou passar um verniz, que é pra não ficar, pra dar uma protegida só. Então eu vou fazer uma marcação aqui no galo primeiro. Vou furar e colocar as perninhas nele e depois eu faço no tronco. Então eu calculo mais ou menos aqui a parte de baixo, como é que eu quero que o meu galo fique em pé. E vou fazer duas marcações. E eu tô furando aqui com a micro retífica e com a broca número 3. Vou só cortar e talvez eu coloque um pouquinho de cola. Como esse arame é bem grosso, eu vou cortar ele ali usando uma cegueta, que eu acho que vai facilitar. Eu não consigo cortar ele direto com alicate, talvez porque eu também não tenho uma ferramenta boa. Eu vou encaixar mais ou menos os pezinhos aqui, não vou colocar cola ainda. Já ficou numa posição legal, se não ficar, a gente entorta um pouquinho para ficar no lugar. Agora eu vou fazer uma pequena marcação aqui na minha madeira. Vou escolher o lado mais feio que eu quero pra cima. Sim, o lado mais feio pra cima. Ela tá com essa rachadura, mas ela não tá quebrando, ela tá bem firme, então não vai correr o risco de quebrar. Só assim ela já ficou bem firme. Agora a gente vai fazer a pintura. Eu vou pintar as asas primeiro e depois colar. Como essa peça aqui é essa madeira um pouco mais frágil, eu creio que essa peça tem que ser usada dentro de casa, não pra fora. Então a gente vai colar só com cola branca. Eu fiz uma outra peça aqui, a galinha, eu coloquei preguinho porque é um outro tipo de madeira. Então é uma madeira mais rústica, uma madeira já usada. Eu acho que daí dá pra deixar um pouquinho na área externa também, que dá certo. Pra fazer a pintura, a gente vai usar tinta branca, pode ser latex, pode ser PVA. Eu tô usando essa aqui, que é uma tinta de parede mesmo, da Silvinil. Vai precisar também de PVA vermelho e amarelo ou laranja pra gente fazer o bico. Tô usando também ali um pratinho só pra tirar o excesso da tinta. E tô usando essa brocha ali, esse pincel bem largo, pra poder fazer uma pintura assim mais fácil. Pode ser usado um pouco menor, mas eu prefiro aquele grande, dá mais certo pra fazer. A gente vai só dar uma sujadinha no pincel. Tirar o excesso ainda. Esse pratinho aqui tá seco, é de tinta de outras vezes. Espalha bem. Agora a gente vai seguir a madeira. Vai com a mão bem leve. Vou deixar secar um pouquinho para fazer outro lado, eu vou fazer as asas. Se ficar muito forte assim, ó, aqui eu acho que eu pintei um pouco demais, eu vou deixar secar agora e passo uma lixa e dou uma desgastada, tiro um pouquinho. Aqui eu vou pintar com um pincel, vou fazer o bico primeiro, que é mais claro, e depois eu faço a crista dela. Minha tinta tá um pouquinho firme, mas eu vou usar assim mesmo.
Agora com o vermelho, a gente vai fazer aqui o papo e a crista. Eu vou posicionar aqui a asa e vou colocar, vou colar com cola branca mesmo. Essa base aqui eu vou passar um verniz, eu vou usar o verniz geral. Essa parte aqui que a gente pintou com essa tinta branca e também a PVA, você pode passar um verniz se quiser, dar uma protegida nele, pode ser um verniz spray. Eu vou deixar assim mesmo, que eu gosto que ele fique bem rústico assim e até um pouquinho áspero. Vou colocar um pouquinho de cola branca aqui nos buraquinhos. Se quiser pode ser cola instantânea. Só para dar uma firmada. Só encaixar as perninhas. Tá pronto o nosso galo. Eu fiz uma galinha também com uma outra madeira mais grossa. Vou mostrar desse lado aqui porque essa madeira foi reutilizada. Então essa madeira aqui tá bem feinha, ela tinha furos. É uma madeira de pinos também, só que não é uma madeira bem acabada que nem essa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!